Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Aleluia. Hoje eu venho trazer mais uma palavra da parte do Senhor para a igreja. E a palavra do Senhor se encontra em Atos dos Apóstolos 16. Eu vou ler no versículo 19. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz assim no versículo 19: Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os para aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Para vocês entenderem melhor a palavra, voltarei aqui no versículo 9 do capítulo 16, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É uma palavra bastante conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus nos dá vida, nos alimenta, nos enriquece. Ela é poderosa se nós conscientizarmos. Quando nós lermos, nem se for um versículo, é poderoso. É poderosa a palavra de Deus. Nem se for um versículo que nós lermos, a gente já vai ter o auxílio do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E esta palavra diz aqui, que um homem, Paulo, estava orando. Ele estava orando à noite. E conforme ele estava orando, sobreveio, louvado seja Deus, uma visão. O Espírito Santo de Deus deu-lhe uma visão a Paulo, dizendo, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa em Macedônia e ajuda-nos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui que naquele momento Paulo já mudou a rota. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque ele estava fazendo missão de um lado. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele estava fazendo missão num lado, mas Deus
o Espírito Santo de Deus já disse a ele, numa visão, que havia ali em Macedônia um homem que estava dizendo, ajuda-nos. Paulo, conversando com Silas, e foram à Macedônia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Chegando ali em Macedônia, onde o qual foram fazer missão, que o qual o Senhor predestinou a ele, mudou a rota dele, para que ele fosse fazer missão ali. Ele obedeceu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ali, ele chegando ali, fez a missão, fazendo a missão. Ali ele encontrou, atravessando a praça, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que saiu ao encontro uma jovem possessa do Espírito. Um espírito adivinhador, diz a palavra de Deus, a qual a menina dava grandes lucros ao seu Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E seguindo a Paulo, aqui no versículo 17, seguindo a Paulo, e a nós clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. A palavra de Deus diz que esta jovem falava várias vezes, repetia várias vezes. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. O demônio que estava com ela ali. Então Paulo, já indignado de tanto que aquela menina clamava, estes são servos do Deus Altíssimo. Paulo voltou para trás, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Paulo voltou para trás, disse a palavra de Deus, e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-se dela. E na mesma da hora, o Espírito saiu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, que vendo seus senhores, que aquela menina não dava mais lucro, não estava dando mais lucro para ele, agarrando em Paulo e Sília e arrastando para a praça a presença das autoridades. Aqui no 20... E levando os pretores disseram, este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. A palavra de Deus diz que os guardas, pretores, agarraram Paulo e Silas, rasgaram as vestes dele e ali na praça pública açoitaram ele. Açoitaram ele, diz a palavra de Deus, e levaram para a prisão, levaram-se ao cárcere. E a palavra de Deus diz, aqui no 23, depois de lhe darem muito açoite, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. E recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Depois de muito ter apanhado, açoitado, machucado em praça pública, prenderam os pés de Paulo e Sila no tronco.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que eles estavam todos machucados. Mas a palavra de Deus diz também que eles não poderiam ficar calados, porque acredito eu que ali eles gemiam de dor, porque eles foram açoitados. Além de estar machucado na carne, estava também chorando, a alma estava triste, estava abatida. Mas tudo foi por amor a Cristo. Eles não reclamaram, nem um minuto eles reclamaram, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Eles não reclamaram, eles sabiam que o Deus Altíssimo iria interceder por eles. E assim eles começaram, aleluia. A palavra de Deus diz que aqui no versículo 25, aleluia, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutaram. Paulo e Silas, eles não reclamaram, diz a palavra de Deus. Eles não reclamaram. Eles, por volta da meia-noite, eles começaram a adorar e orar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqueles que estavam ao redor deles, louvado seja Deus, aqueles outros presos, não entenderam por que eles estavam orando e cantando, sendo que eles estavam todos machucados e presos no tronco, os pés. Os presos não entenderam. Mas, meus amados irmãos, para a grande surpresa daquele povo, tanto aqueles que o fizeram esta maldade, e tanto para os presos também, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram, oravam e cantavam louvores a Deus, louvado seja Deus. E de repente a palavra de Deus diz aqui no versículo 26, que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O valor da oração, né, meus irmãos? Quando nós estamos atravessando um caminho com dificuldade, com provações, com o adversário, o inimigo nos atingindo, nos machucando, que na verdade, meus amados irmãos, o cristão, ele é provado, mas ele é provado para ele ser aprovado. A palavra de Deus diz em Mateus 5,13, nós somos o sal da terra. O Senhor fala, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o Senhor ainda, Jesus, o Senhor fala. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas do velador se alumia a todos os que se encontram na casa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como que nós vamos ter bom temperos, meus amados irmãos? Como que nós vamos ter bom tempero? Porque o Senhor fala que além de nós ser o sal da terra, o Senhor fala que nós somos a luz do mundo. Então a vida do cristão deve produzir sabor, gosto, luz, direção. A nossa missão é manter acesa a luz do mundo. E a palavra de Deus diz aqui também, meus amados irmãos, aqui no Hebreus 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E a palavra de Deus diz também que nós estamos sobre uma nuvem de testemunha. Muitas das vezes a gente pensa que nós estamos sozinhos, mas de repente aquela nuvem de testemunha está ali rodeada de nós. Sempre tem um que está nos observando para ver qual é a nossa atitude, o que nós vamos fazer, coisas boas, se é coisa boa ou se é coisa má. Meus amados irmãos, por isso que o Senhor fala na palavra que nós temos que ter um bom tempero, que nós somos o sal da terra, porque se salgar demais, meus amados irmãos, não presta para nada a não ser lançado fora. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz bem clara aqui, meus amados irmãos, no versículo 16 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que enquanto Paulo e Silas oravam, cantavam ali naquela prisão, naquele cárcere, depois deles serem açoitados em praça pública, rasgaram as vestes deles. Vejam só o que fizeram. Por que fizeram isso? Foi por causa de uma libertação, por causa que ele libertou aquela menina possessa com demônio de adivinhador. Ela adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores, e por causa daquela libertação, Paulo e Silas foram açoitados em praça pública, porque aquela menina já não dava mais lucro aos seus senhores. Então seus senhores levaram ele ao cárcere, onde aconteceu que eles foram ali trancados. Além de encarcerado, eles foram trancados ao tronco, os pés. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, que por volta da meia-noite eles começaram a cantar, eles começaram a orar, e de repente, quando eles começaram a orar, a palavra de Deus diz aqui no versículo 16 que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, abriram-se todas as portas e se soltaram as cadeias. Deus não soltou só as cadeias, as correntes que estava prendendo Paulo e Silas. Não, Deus soltou, a palavra de Deus assim, que soltaram-se a cadeia de todos. Ou seja, aqueles que ouviram Paulo e Silas orando, cantando. Os presos não estavam entendendo por que eles estavam orando e cantando, pois eles estavam todos machucados,
encarcerado e ainda preso no tronco. Por que que eles estariam cantando? Eles não teriam motivo para isso. Mas Paulo e Silas sabiam em quem eles tinham crido. Paulo e Silas sabiam que eles estavam orando e louvando ao Deus Altíssimo, o Deus forte e poderoso na batalha, porque a palavra de Deus diz assim, que quando o Senhor manda, Ele responsabiliza. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus que não perde batalha. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. O nosso Deus, Ele não tem medo de cão bravo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o nosso Deus também não tem medo de cara feia. Ele vem, se for para arrebentar, ele arrebenta. Se for para abrir as cadeias, ele abre. Ele tira do tronco mesmo. E a palavra de Deus diz assim, que ai daquele que tocar no ungido do Senhor, é melhor que não teria ter nascido. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor fez aqui. Deus tirou por volta da meia-noite Paulo e Silas cantando e orando, e de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu todo o alicerce. Oh, glória a Deus! Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias e de todos, soltaram a cadeia de todos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu amado irmão, meu amada irmã. Você que está sentindo que algo está te prendendo, algo está te prejudicando, você não tem palavras, você não sabe o que fazer, você que está encarcerado, você que está na prisão, lembra do Senhor dos exércitos, Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Ele pode todas as coisas. Se você clamar, se você orar, se você buscar, porque o Senhor gosta que a gente busca Ele. O Senhor, Ele não rejeita a adoração, um clamor, um coração quebrantado. O Senhor, Ele não suporta ver a lágrima de um cristão. Busque a Deus, fala com o nosso Pai Celestial, porque Ele do alto céu, no seu trono de graça, Ele vê tudo em secreto. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nada fica despercebido diante dos olhos do Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem olhos como chama de fogo. Meus amados irmãos, vamos crer nesse Deus, vamos buscar mais Ele, porque quanto mais nós buscamos Ele, mais nós ficamos mais próxima dele. E a palavra de Deus diz assim, meus amados irmãos, aquele que me busca, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A palavra de Deus diz ainda que aquele que me busca de madrugada, este me encontrará. Meus irmãos, Deus atende nós 24 horas por 48. O nosso Deus, Ele é um Deus que não dorme e nem tosqueneja. Vamos buscar o nosso Deus, porque se nós buscarmos o nosso Deus, nós vamos ter vitórias, 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 vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não adianta o adversário tentar nos fazer mal. Não adianta o adversário tentar nos prender, porque o nosso Deus, Ele vai lá e destranca, Ele quebra os cadeados, Ele quebra as cadeias, o nosso Deus, Pai Celestial, Ele quebra as algemas, tudo aquilo que está nos prendendo, o Senhor quebra e põe por terra e dá a vitória ao teu servo, e dá a vitória à tua serva. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A gente tem que dar valor do nosso Deus forte, poderoso na batalha, leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha. Davi andou com ele, Davi nunca perdeu uma batalha, porque ele andava com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, aquele filisteu,
o Golias, o gigante, zombava daquele menino, de Davi. Veja só, meus amados irmãos, mas Davi foi com uma pequena pedrinha, uma funda, uma lança, uma pedrinha. E com aquela pedrinha, ele derrubou o gigante. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Davi diz assim: você vem com todas as suas armas, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E Davi foi com uma pedrinha, uma funda, uma pedrinha. E essa pedrinha derrubou o Golias gigante. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, meus amados irmãos. E a palavra de Deus diz aqui, meus amados irmãos, que aqui no 27, quando o carcereiro viu que as cadeias, quando o carcereiro despertou do sono e vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, porque ele estava dormindo, o carcereiro, quando viu a cadeia, as portas todas abertas, ele sentiu medo, porque eles estavam trancados, eles estavam sendo vigiados em segurança máxima, e o carcereiro foi avisado que se aqueles presos fugissem, que eles iam matar, que ele ia se dar mal. E naquele mesmo instante, quando o carcereiro viu que as portas estavam abertas, ele puxou-se a espada. Puxou-e a espada e logo ele ia se suicidar. Mas Paulo, aqui no 28, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça isso. Nenhum mal, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que eu seja salvo? Ele creu. Ele viu aquele milagre acontecer ali. Porque, embora ele estava dormindo, mas quando ele acordou, despertou do sono, que ele puxou a espada, Paulo gritou: não faça isso. Não te faça isso, porque todos estamos aqui. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus, o nosso Deus, Ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E muitas das vezes, meus amados irmãos, Deus muda a nossa rota. Às vezes nós vamos por um caminho, mas o Senhor, Ele dá outra direção para nós. Aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas, ele ia fazer missão em um outro lugar. Mas Deus mudou a rota dele. Deus deu uma visão à noite para ele. Que tinha um irmão que estava clamando: passe em Macedônia e nos ajude. Meus amados irmãos, quantas vidas que pedem ajuda, quantas vidas que pedem socorro, e muitas das vezes nós não damos ouvido. Vamos interceder, vamos ter amor no coração pelas almas também. Olha, a oração de um justo muito surte seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Às vezes, a gente ora e fala assim: mas será que vai acontecer algo? O nosso Deus que está no secreto, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele conhece a intenção do nosso coração.
Ele conhece o nosso coração e sonda os nossos pensamentos. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele vai aonde nós não podemos ir. Quando nós não podemos ir, meus amados irmãos, vamos dobrar o nosso joelho, vamos clamar ao nosso Deus Altíssimo, que Deus alcança. Deus alcança o oprimido, aqueles que estão presos nas cadeias, aqueles que estão algemados, aqueles que querem ir para Jesus e não conseguem. A palavra de Deus diz assim: se nós não clamar, as pedras clamarão por nós. É uma vergonha para nós, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz: se nós não clamar, as pedras clamarão por nós. A hora é chegada e a hora é agora. A palavra de Deus diz assim: a hora é agora, em que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, não é só no templo que nós temos que ficar, não. Nós temos que fazer a obra missionária, a obra de Deus. Se você não pode dar em condição financeira, se você não tem condição financeira, se você não pode ajudar materialmente, mas você tem uma grande arma que é o teu joelho. O teu joelho é uma grande arma, meu amado irmão, minha amada irmã. E aonde as nossas mãos não alcançam, as mãos de Deus alcançam. Vamos nos conscientizar, meus amados irmãos. Vamos nos conscientizar e fazer a obra missionária. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Não é só ficar no banco, não, meus amados irmãos. Quão maravilhoso é a gente chegar, sentar, ter uma aguinha fresca, ouvir a palavra do anjo da igreja. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas nosso Deus deu boca para nós falar. O Senhor decide e fazer discípulo. Fala da minha palavra, prega meu evangelho. Creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O nosso Deus, meus amados irmãos, não deve nada para ninguém. Se nós trabalharmos para o Senhor é o nosso patrão. Ele não deve nada para ninguém. O nosso Deus nos recompensará com toda sorte de bênção e nada nos faltará. Nada nos faltará. Ali no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a palavra de Deus que o Senhor deixou para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus diz assim, meus amados irmãos, que aquele carcereiro, que quando olhou que todos os presos estavam ali, e Paulo gritou: não te faça isso, porque logo ele tirou a espada, ele queria tirar sua vida, porque senão ele teria que dar conta daqueles presos. Mas quando ele olhou que todos os presos estavam ali, a palavra de Deus diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Olha que maravilha, meus amados irmãos. E eles responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus
e a todos de sua casa. Daquela mesma hora da meia-noite, cuidando deles, levou-lhe os vergões dos açoites, lavou-lhe. Olha, meus amados irmãos, o que o carcereiro fez? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Para ver, meus amados irmãos, quando o carcereiro viu que todos os presos estavam ali, que nenhum tinha saído, ele se maravilhou. E logo o carcereiro disse: que faço para ser salvo? E Paulo e Sílas diz: crês no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, até aqui me ajudou o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Em o nome do Senhor Jesus. E que esta palavra possa cair numa boa terra e produzir frutos. Em nome do Senhor Jesus, e que seja permanente. Creres no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E desde já, eu já agradeço minha rica oportunidade, em o nome do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, e beijo em cada coração. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, ouvintes e inscritos. Amém.